Eu sou representante da Umbanda, como ela disse, mas atualmente também coordenadora técnica do CEPI, Centro de Promoção da Liberdade Religiosa, que é o único equipamento público no país que trabalha com atendimento a vítimas de intolerância religiosa e também com a realização de capacitações na área da liberdade religiosa para servidores públicos, estudantes, universitários e instituições da sociedade civil. Também sou membro do Comitê Nacional de Diversidade Religiosa da ainda Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A Umbanda é uma religião, assim como o Candomblé também, que a água é um elemento absolutamente fundamental, porque nós somos religiões com práticas ritualísticas ainda muito fortes. Nós não nos perdemos, né, dessa prática tradicional. E a Umbanda é uma religião genuinamente brasileira. Então, ela deriva de duas matrizes. As matrizes indígenas, que, segundo os laudos arqueológicos mais recentes, têm pelo menos 11 mil anos nas Américas, Sul, Central e Norte, e das matrizes africanas, especificamente dos povos Bans, Yorubás, Nagôs, e os povos Yorubás, os laudos arqueológicos mais recentes, datam, não há uma afirmação ainda efetiva, mas entre 10 mil e 100 mil anos. E, então, são povos que há milhares de anos vêm se relacionando com a terra, com a água, com o ar e com o fogo, dentro da sua visão cosmológica. Então, para nós, não existe a prática religiosa sem esse contato com a natureza, sem essa inserção no meio ambiente. Então, essa relação com a água, ela vai desde o momento da sua iniciação, que é um ritual pelo qual todos nós passamos para sermos inseridos nessa prática religiosa. Como é que é isso, já que nós somos matrizes africanas, como é que é isso das tribos de onde nós derivamos? São muitas sociedades indígenas, são muitas sociedades de orixás. Então, cada um vai ter uma ritualística específica. Mas a maioria delas usam rituais com águas. Então, eu vou falar daquelas aos quais nós conhecemos. Quando a criança já nasce dentro de uma tribo Yorubá, dentro de muitas tribos indígenas, ela logo após o nascimento, às vezes até no momento imediatamente após o nascimento, ela vai passar por algum ritual, né, com água, que leva erva, às vezes não leva, mas com água com certeza, e águas da natureza. Nós reproduzimos isso com a criação do fenômeno religioso, né, que a gente chama de Umbanda, no nosso caso, e o Candomblé, através do rito da iniciação, que é como se você estivesse retornando para fazer sua iniciação à relação com a natureza, com o sagrado, com as divindades, com as deidades, e com os orixás, que são ori, cabeça, chá, força da sua cabeça. Então, cada um de nós estamos ligados pela sua árvore genealógica ancestral a algum elemento da natureza com maior vigor. Todos temos todos os elementos, mas todos nós também estamos ligados a algum elemento. E todos estamos ligados com muita essência à água. A água que gera vida. Todos nós ficamos 9 meses embalados dentro da água. E a gente sabe o que acontece quando a mulher perde essa água. A probabilidade dessa criança sobreviver é mínima, tanto que é necessário precipitar esse trabalho de parto. Então, essa relação com a água vai ser dada em todo momento. E nesse ritual de iniciação, a água está presente em todos os momentos. A água que vai lavar o teu ori. Por que lava? Hoje você não nasceu na tribo indígena, não nasceu na tribo Yorubá. Então você nasceu desprendido dessa ritualística. Então você vai repactuar isso através de um ritual de iniciação. E quando você vai lavar o seu ori, principalmente o centro da sua cabeça, você vai lavar com essas águas como se tirando a impureza mundana, aquilo que a terra perdeu, que a impureza não é aquela visão europeia de puro e impuro, né? Mas é uma visão de você estar desconectado da natureza, e isso traz para você uma intoxicação mental, energética, astral. Então você lava isso no ritual de iniciação.
Na minha casa especificamente, aí é da onde eu posso falar com propriedade, nós trabalhamos, por exemplo, nesses rituais de iniciação com pelo menos 7 águas, que podem variar, tem mais do que 7 tipos de água no mundo, mas essencialmente água do mar, água da cachoeira, água da chuva, água de lagoa, água de nascente, água de rio, água da fonte, que é a mais difícil, a mais trabalhosa, né? Ainda mais hoje em dia, que as águas estão sendo cada vez mais difíceis de serem encontradas na natureza. E outros tipos de águas também, existem águas de cactos, água de flores, água de coco, outras águas de poço, águas de mina, todas elas estão ligadas a algum orixá. E todos os elementos da água são ligados às aiabás, que são as fêmeas, são o sagrado feminino, são as mulheres que dão água para a humanidade. Então, todo orixá ligado à água é uma fêmea, é um orixá que gera vida, é um orixá que dá vida. Por quê? Somente com água nós somos capazes de sobreviver. Somente com água. Todo mundo sabe disso, não precisa eu dizer, mas é importante lembrar que as tradições antigas, mesmo sem o estudo da ciência, já sabiam disso. É importante, a gente está falando aqui de um tempo, de uma tradição de 11 mil anos, de outra de quase 100 mil anos. Então, essa relação com a água vai ser dada à pessoa que foi iniciada o tempo inteiro. Ela tem que sempre lavar aqueles elementos simbólicos que fazem parte daquilo que a gente chama representação simbólica do orixá na Terra, que é a sua quartinha, que é o seu ibá, que é algo que vai simbolizar você, esse reinício de vida na Terra. E você tem que botar sempre água. Às vezes as pessoas estão um pouco com a vida turbulenta, com a vida um pouco agitada, perturbada, e quando bota água no santo, que é muito simbólico isso, tá? Não é que o orixá vai beber aquilo, porque ele já é o dono de tudo. Imagina você chegar para Iemanjá, que é mais popularmente conhecido, e falar: então, pessoal, vou botar um pouquinho de água aqui para a senhora se acalmar. Ela é dona dos 7 oceanos, não é isso. É que aquilo ali tem um elemento simbólico no seu olho, ativa a energia que está ali fixa do momento do seu ritual de iniciação. E o que é mais interessante é que essa prática tradicional milenar, quando a pessoa está adentrando o terreiro, ela muitas vezes não teve relação nenhuma com essa água de maneira sagrada. De modo que até a água que você bebe, ela é sagrada dentro do Roncor. Roncor se chama o quarto de santo, o quarto onde você vai ser iniciado. Então a pessoa passa a ter uma outra relação. E porque a gente manda a pessoa buscar. Então, às vezes, vai ser a primeira vez que ela faz um contato com a cachoeira. Ah, mãe Flávia, a senhora está falando de um terreiro aonde? Lá no centro-oeste. Não, embora o centro-oeste tenha muitas cachoeiras. Não, eu estou falando do Rio de Janeiro. Mas a pessoa nunca foi à cachoeira? Sim, a pessoa nunca foi à cachoeira. A pessoa nunca foi ao Rio? Sim, a pessoa nunca foi ao Rio. A pessoa nunca foi à Lagoa? Sim, a pessoa nunca foi à Lagoa, dentro de uma cidade completamente urbana. Eu estou com um problema nas cordas vocais, tem que hidratar, senão haja água, né? E a pessoa vai ter essa primeira relação. Então, esse ritual, ele é extremamente fundamental para essas pessoas, e particularmente eu tenho orgulho de ter muitos jovens na minha casa, o que significa que eu consigo garantir toda uma próxima geração perpetuando essa tradição que é absolutamente ligada à natureza, o que é muito incomum hoje, pelo menos nas matrizes africanas, a presença do jovem. Os jovens não estão mais tão presentes nessas religiões. A maioria dos terreiros, eu visito muitos, a gente tem uma outra faixa etária. Porque não quer ficar sábado à noite no terreiro. Nós temos resguardo de sexo, resguardo de bebida alcoólica, resguardo de carne. Então, e são 2 dias. Então, não é uma coisa muito tranquila para um jovem, todos nós fomos jovens. Mas eu consigo ter uma linguagem apropriada ao jovem. Então, esse jovem que às vezes a mãe, o pai, nunca apresentou a ele, por exemplo, a própria cidade que ele mora, através dessa relação com a natureza,
ele vem a conhecer isso através dessa prática religiosa. E, naturalmente, quando ele tem essa consciência de que aquilo ali foi o elemento que transformou ele num outro ser, ele ou ela, porque é inevitável, é perceptível a transformação que essa pessoa sofre, quando passa pela iniciação com essas águas e todos os outros elementos, claro, tem muito mais outros elementos, mas a água é fundamental, ele passa a querer preservar, a defender e não se extinguir. Quando simplesmente a cabeça dele está quente, ele vai lá, bota uma água no santo dele, na portinha dele, e ele se acalma, e ele não, ninguém combinou isso com ele. Olha, eu vou botar essa água aqui, você finge que você se acalmou. Não tem como fazer uma relação de fingir que você está mais calmo. Os filhos de santo que moram mais longe, em outros estados, eles ficam sempre em cima de nós, da direção. Ah, acende meu santo, bota a água no meu santo. E acender o santo é o fogo. Né? Nós usamos, por exemplo, eu sei que não tem água, eu sei que tem pessoas que estão falando do fogo, mas só um pouquinho. Acender o santo significa a chama do fogo viva. Nós fazemos rituais com fogueira lá no meu terreiro também, que são lindíssimos, justamente porque é explicado por essa espiritualidade. Se o teu coração esfriar, você morre. Então você precisa da chama da vida. E a gente está desconectado dessa chama do fogo também. Então essa água, a necessidade dessa água para poder alimentar o teu perispírito, o teu segundo corpo, o corpo astral, como queira chamar, é algo que a pessoa sabe que ao ser iniciado nessa tradição religiosa, ela não vai poder se desvencilhar disso. Então, naturalmente, ela toma uma posição de defesa. Porque ela sabe que quando ela está pronunciando o nome do orixá dela, quando ela está dizendo Oxum, Iemanjá, Yansan, Nanã, Euá, Obá, ela está dizendo água. Se todos esses nomes fossem traduzidos por água, não estaria sendo traduzido de maneira equivocada. Claro que todos eles significam outras coisas. Mãe do rio, mãe d'água, cabeça d'água, quer dizer que é olho d'água. Mas se você simplesmente traduzir de uma maneira, a grosso modo, para você entender, água está corretamente traduzida. Então, essa necessidade que nós temos dentro das nossas práticas ritualísticas da água faz com que essa nossa relação seja realmente muito forte. E, por essa razão, um grupo de terreiros de Umbanda entenderam que a nossa relação com a natureza tinha que ser para além desse sagrado dentro do terreiro. E que precisávamos fazer alguma coisa para essas águas, porque nós vamos, os terreiros de Umbanda vão, pelo menos uma vez ao ano, realizar um ritual na cachoeira e pelo menos uma vez ao ano à praia realizar o ritual. O meu terreiro tem 19 anos. E pouquíssimas vezes nós não fomos à natureza. Uma delas, que eu me lembro com clareza, foi quando a minha filha de 17 anos nasceu, que ela nasceu 25 de dezembro. E aí, normalmente, nós vamos na última semana de dezembro. E aí não teve como. Né? Mas os demais, isso aí eu lembro nitidamente. Mas os filhos foram, né? Mas aí foram cada um espaçado. Então, dificilmente nós não vamos. A gente sempre vai quando abre e quando fecha o terreiro. Para quê? Para que esse axé da água, essa força da água, penetre em mim e eu possa absorver essa água para poder levar um ano de existência. E aí eu renovo essa água depois. E na Casa do Perdão, especificamente, a gente explica para as pessoas, muito mais importante do que a oferenda que você faça, que é prática tradicional. Ninguém está dizendo que a oferenda não é importante. Nós fazemos oferendas, inclusive na minha casa a gente não joga a oferenda fora, não despacha a oferenda, tudo é enterrado. Quando ela levanta, a gente devolve ela para a natureza, ela é reenterrada, a natureza deu aquilo para mim, para eu me fortalecer. Eu sacralizei, ela fortaleceu o meu ori, eu devolvo para a natureza enterrando ela. Então, claro que eu faço isso porque eu estou num lugar privilegiado, porque eu estou na montanha, estou aos pés da Serra do Mendanha. Então já não tem mais lugar dentro da Casa do Perdão para enterrar, eu já enterro tranquilamente no quintal, que é só uma floresta. Então a gente ainda tem muito espaço para enterrar, porque a vizinhança florestal nos permite isso. Então, esses terreiros que têm essa relação com a natureza entenderam que era importante uma ação mais pública. E aí nós começamos a criar, eu não fui uma das fundadoras, eu chego depois, o MUDA, que é o Movimento Umbanda do Amanhã.
que ele tem alguns eixos práticos de atuação para promover uma boa imagem da Umbanda. E um deles é justamente a defesa do meio ambiente, essa defesa da água, né? Porque a gente entendeu que se todos os terreiros precisam ir, pelo menos uma vez ao ano, à natureza, e muitos terreiros já não vão, tá? Porque encontraram o ambiente tão sujo, encontram pessoas, às vezes, fazendo coisas equivocadas nesses campos sagrados, então não vão muitos por isso. Tem pessoas de idade, que aí não tem mais condições de se deslocar num lugar que está intransitável. Os últimos trabalhos que a Casa do Perdão, veja bem, aí não foi o Muda, foi fazer, há 3 anos isso se repete, 3 ou 4 anos, a gente chega na cachoeira, primeiro a gente faz uma faxina, da última vez nós tiramos 8 sacos assim, desse tamanho, volume, para então depois realizar o trabalho. Para mim é tranquilo, tem muitos jovens no meu terreiro, então eles pegam aquilo ali 6 horas da manhã, todo mundo já vira até uma brincadeira e pronto, não dá problema. Mas naturalmente no terreiro com pessoas de mais idade seria difícil. Eu tenho pessoas de idade, eu tenho pessoas deficientes físicas no meu terreiro e tenho muitas crianças, bebês, mulheres gestantes, mas tenho muitos jovens. Então, se você pensar que 20 jovens fazem isso com tranquilidade, o que eu estou querendo dizer com isso é que não é um impeditivo para mim, aquele campo da natureza está sujo. Então, o que o Muda faz? O Muda reúne várias casas para que a gente tenha uma força braçal física mais quantitativa e escolhemos uma cachoeira ou uma região de mata e vamos fazer aquele mutirão. Então, um dos registros que a gente já até apresentou aqui no Fé no Clima, de uma dessas limpezas, retirou-se pelo menos 2.000 toneladas. 2 toneladas, né? 2 toneladas. Então, a gente não tem ideia. E quando você olha assim, a grosso modo, você não imagina que aquilo ali é esse quantitativo. E por que isso é muito simbólico? Porque muitas pessoas da minha religião deixam essas oferendas lá, ainda trazendo uma memória do antigamente que eu falei, onde tudo era natureza, onde o meio urbano não existia. Então era normal, você vai deixar uma oferenda, está ali. Ela se reintegrava a esse sagrado de maneira muito natural. Tanto que muitas delas, os pesquisadores que estão explorando os sítios arqueológicos acham justamente a presença desses elementos do barro que abrigavam oferendas, tanto em práticas indígenas como em práticas iorubais. E somente por isso, inclusive, é que se prova, inclusive, esse tempo de existência. Mas hoje, no tempo moderno, não dá. Então, colocam a culpa em nós. E realmente, muitos dos nossos irmãos que não têm a lucidez de um diálogo como esse aqui que a gente está tendo, têm uma dificuldade de adaptar a temporalidade da sua prática tradicional. Eu não deixo de ser um praticante ritualístico dessa tradição ancestral, mas eu preciso me adequar ao tempo em que ela está existindo. Então, esse tempo é agora. É um tempo que eu não posso mais estar deixando esses elementos lá, porque compromete a cadeia alimentar, compromete todo o ecossistema e, naturalmente, não vai me dar axé, não vai me dar bênção. Aquilo não vai trazer para mim a força, o axé que eu estou buscando no momento que eu estou colocando aquela oferenda. Porque a oferenda não é para alimentar deuses nenhum, a oferenda é para alimentar o meu ori. Ah, mas como é que pode ser mítico e tal? Sim, é mítico, e a gente até, inclusive, sente orgulho disso. Porque a gente tem até pavor dessa ausência também total de misticismo, porque ela já foi provada ao longo da existência humana que ela não dá muito certo. Mas é também uma compreensão de que se eu for ali naquela bandeja de frutas que está ali, daqui eu vejo pera, maçã, uma outra fruta que eu não identifico, acho que é uma mamão meio verde. E eu comer aquilo ali, o que aquilo ali vai fazer no meu corpo biológico? Naturalmente vai me alimentar. Eu vou conseguir ficar durante um tempo em pé, firme, disposta, energética, alimentada para poder estar de pé. Se eu oferendo aquela mesma cesta ali, aquilo ali pode se tornar uma oferenda fácil, mas eu vou consagrá-la, eu vou invocar a matriz original dela, a água que gerou aquela semente, a terra que acolheu aquele ventre que gerou aquela semente,
Aquela árvore que criou raiz, se conectou com os elementos subterrâneos ocultos da terra de nossa avó Nanã e trouxe através dessa matrix invisível debaixo da terra para mim um tronco firme que buscou a energia solar e que deu galhos e frutos e que depois de ter cumprido todo esse ciclo de natureza deu o fruto para eu comer. Quando eu faço a oferenda, eu estou agradecendo, reverenciando todo esse ciclo. Eu não estou pegando aquela goiaba ali, mas vou comer porque eu estou a fim de comer uma goiaba. Então, naturalmente, eu potencializo a força que está naquelas frutas ali. E peço que aquela energia toda que antecede aquele fruto seja ativado e transferido para o meu olho, para a minha cabeça. Então, por isso que quando a gente faz a oferenda, a gente se sente mais forte, mais fortalecido. E quase todas depois a gente come. Não sei se vocês sabem disso. Muitas pessoas não sabem disso, né? Mas aí as oferendas que são postas. Aí não foi uma oferenda feita dentro do roncó, dentro de um ritual, dentro da casa. Foi uma oferenda que a pessoa entende que está fazendo para o orixá. Que antigamente alimentava o quê? Os bichos. E que, no entanto, continuava alimentando essa cadeia alimentar. Consegue entender? O ciclo não era interrompido. Só que hoje a gente até alimenta alguns bichos, mas são bichos que no meio urbano a gente não quer. São os ratos, né, e as baratas. E às vezes você coloca um elemento com o dendê, que veio do feijão, que é o acarajé. Aí o dendê não faz parte da cadeia alimentar do mico, aí o mico morre, aí morre aquele que se alimenta do mico. Então isso tudo é um debate que a gente vem fazendo aos poucos. Mas a água, para a gente, ela é absolutamente sagrada. Inclusive, alguns filhos e filhas de santos chegam no terreiro sem ter o hábito da água, de beber, de ingerir. E aí passa a ter que ingerir água, porque faz parte do processo de iniciação beber muita água, tem que beber. E a dieta do roncó, de quem está sendo iniciado lá na Casa do Perdão, é uma dieta muito legal, né? Ela tem um nome, né? A dieta do simidão. O que você come quando você está deitado fazendo seu orixá? Como que me dão. Se me dão, eu como. Se não me dão, eu fico com fome. Então, tem que comer e beber aquilo. Então, a gente tira o açúcar, oferta frutas. Quantas pessoas lá não comiam frutas? E vai comer a partir do terreiro. Quantas pessoas lá não comiam legumes? E vai comer a partir disso. Então, o meu tempo está esgotado. Eu queria só encerrar dizendo uma coisa que a gente tem tentado repetir muito forte, e eu sei que todos e todas aqui sabem disso, mas é importante registrar. Eu acredito veementemente na transformação do mundo através da prática religiosa, e eu sou uma pessoa que respeito demais os ateus, porque eu tenho também favor das pessoas que são fanáticas religiosas. Mas eu acredito que uma pessoa educada dentro de uma religião que ensine a ela essa relação com o sagrado, com a natureza, se amanhã essa pessoa se tornar uma empresária, um diretor de empresa, uma diretora, um político, um prefeito, um presidente, ou que seja um deputado, um senador, e ela trouxer com ela todo esse arcabouço de conhecimento da relação do ser humano com esse sagrado, que está perdida nessa temporalidade atual. Quando eu digo essa temporalidade, por favor, né? A gente não está falando desse ano mentiroso de 2017 anos. Todo mundo sabe disso, né? Que o mundo não tem 2017 anos. Eu estou falando desse tempo de 6 milhões de anos de existência. Quando você resgata isso nessa pessoa e você devolve a ela a responsabilidade dela com essa relação com a natureza, é quase que impossível ser um diretor de empresa, uma diretora de empresa que não preserve o meio ambiente, ou melhor, o ambiente. É quase impossível ser um político que não vai ter pelo menos um olhar atencioso com as leis que vão legislar em defesa da natureza. Então, o nosso papel, e eu juro que eu estou encerrando, como é a responsabilidade que é transmitida, ele é fundamental, porque a minha responsabilidade civil está na minha prática religiosa. É através do ensinamento que é transmitido, e eu falei várias vezes aqui, quantos filhos chegam na minha casa e não bebiam água, quantos filhos chegam na minha casa e não comiam tal fruta, quantos filhos chegam e não comiam isso. Ou seja, eu digo, até brinco para eles, vocês são os filhos que eu recebi
dos pais que não educaram. Que é eu que vou educar com alimentação. Então, no futuro, seja lá o que essa pessoa for, o diretor de qualquer núcleo, se ela tiver poder de decisão, a decisão dela pode ser mais humanizada, mais espiritualizada, se ela tiver sido igualmente humanizada. Que a gente fala espiritualizada, mas é humanização. Lembrar da importância da natureza é uma humanização que está nas mãos de muitos de nós aqui religiosos. E a Umbanda, ela abraça, vive e respira a natureza o tempo inteiro, junto com todas as outras tradições. Mas, no nosso caso específico, se não houver água, não há prática religiosa. Bom, obrigado.